aí a gente começa. Não, não. A aula é de vocês, a aula não é minha não, gente. Hoje é com vocês. Tá. Acho que a primeira dúvida que a gente tem é quanto a essa decomposição LU. Uhum. O que acontece? O método integrado do Python, ele às vezes pivota a matriz, Aham. e aí o método dá errado, porque quando você faz Sim. E aí a gente não entendeu se o senhor quer realmente que a gente use esse método e tente resolver, ou se pode usar outro algoritmo para decomposição. Também pode usar outro algoritmo. Então, o importante é você decompor. Entendi. A jogada do LU lá, vocês chegaram a olhar dentro da estrutura, né, da função, para ver se tem alguma opção que não permita aquele pivote ou te indique o que ele fez de pivotamento? Então, o que eu olhei foi o arquivo da função, mas eu não entrei na função propriamente dita. Não. Mas eu não achei um argumento para... Acho que a princípio ela não tem um argumento para você dizer que não quer que pivote. Tudo bem, mas tem algum argumento que te retorne quais são as linhas pivotadas? Tem sim. Eu acho que aquele LU tem, que ele dá as três matrizes, né? Dá duas matrizes, a L, a U, Isso. E dá o P. Exato. E aí ele diz quais linhas que mexe. Uhum. Mas, enfim, eu não soube muito bem o que fazer com aquilo. Não, vamos lá. Note que aí o problema fica maior, tá bom? Porque aí você vai ter que mexer em quem é X1, quem é X2, quem é X3. Porque uma vez que você tem um método que resolve matriz triangular superior, matriz triangular inferior, isso daí vai ser válido para qualquer matriz. O que iria mudar nessa estrutura? Quem é X1, quem é X2, quem é X3, quem é X4. Isso daí iria mudar. A ordem, né? Mas a solução tem que ser a mesma. Concorda? Então teria que mexer no termo fonte para adequar a ordem desses X? Não. O que eu faria, tá? Agora eu estou pensando aí do lado de vocês. Eu montaria duas funções. Tá? Eu montaria uma função que me dá uma matriz triangular que eu resolvo essa parada. E, assim, isso é o que eu estou chutando, tá? Da decomposição LU do Python. Se ele está te dando duas matrizes, o pivotamento tem que ser igual nas duas. Então, ele tem um método que ele retorna três valores. Né? Ele te retorna também a diagonal? Não, ele retorna matriz de pivotamento e as duas matrizes, superior e inferior. Peraí. É porque tem na verdade, o Python, o NumPy, desculpe, o SciPy tem dois métodos de decomposição LU. Um deles dá essa matriz de pivotamento. O outro, ele dá uma matriz só, que você mesmo tem que separar. Mas ele também pivota. E ele não mostra quais linhas ele pivotou. Esse aqui não é melhor, para baixo. Álgebra linear. E aí vamos ver aqui as decomposições. Tá, vocês têm uma outra forma de resolver. Ah, não. Ele faz direto. Tá, deixa eu provar. Era uma pergunta que eu ia fazer. Ele tem esse LU, que é o primeiro, que ele dá os dois, né?
Uhum. Digo, dá 3 matrizes no final. E esse ali, o factor, ele só dá uma matriz. Ele dá a matriz de permutação. Isso. Desculpa, eu falei pivotamento, não, mas é matriz de permutação. E aí a gente não soube exatamente como lidar com isso. Uhum. Tá bom, eu sei. Vamos lá. Não vai dar certo se pensar dessa maneira. Tá vendo? O resultado dele já é compute, pivoted, LU decomposition. Então ele já, por padrão, ele faz isso. Né? Tá, saquei. Legal. Mas ele coloca aqui que ele não está fazendo a permutação por default. Tá vendo que tem parâmetros A, tá? E tem esse cara daqui também, né? O permute L, que faz essa multiplicação P vezes L. E o default é não realizar a permutação. Pois é, mas eu mexi nesses argumentos aí e não mudou o resultado, não. Ele continua dando errado. Né? E deixa eu fazer uma pergunta, ver se vocês chegaram a testar isso. Vocês analisaram qual é o resultado de P vezes L? Vocês Sim. olharam as matrizes? Sim, eu olhei. L realmente dá triangular inferior. Sim. U Sim, também dá triangular superior. Pelo que eu vi, no exemplo que eu vi, sim. E a permutação deve ser uma matriz meio esparsinha, né? Deve ter alguns numerozinhos espalhados aí no meio do caminho, não é isso? Não sei. Eu não lembro de cabeça. Eu posso fazer um teste. Porque aqui. você pode montar uma estrutura, e aí, olha só, note que o nosso objetivo aqui é resolver problema, tá bom? Por isso o nome da disciplina, Métodos Numéricos Aplicados. Então, o que eu faria para resolver problemas? E eu montaria uma estrutura Professor, o teste que eu fiz aqui, a matriz de permutação deu a identidade. Está dando a identidade? Se está dando a identidade, ele primeiro, não permuta. No primeiro exercício só. Nas outras ele deve permutar, né? Isso, no primeiro exercício dá certinho usar isso aí, certinho. Beleza. Aí a partir do segundo começa a dar chabu porque ele muda um pouco, né? Faz o seguinte, olha só. E aí o que acontece? Quando a gente multiplica P vezes L no segundo exercício, não dá uma matriz triangular inferior, dá uma matriz, já aparece um elemento na matriz, no triângulo superior. Né? Mais páginas aqui nesse treco. No segundo exemplo, deu a primeira linha 0, 1, 0, na segunda 1, 0, 1, ele permutou a primeira com a segunda. Então vamos lá. Vamos pensar na metodologia. A gente tem A, X igual a B. E o que esse cara daqui vai fazer? Ele vai, então, transformar agora P, L, U, X igual a B. E aí a jogada agora seria trabalhar, e aí essa é a minha proposta. O único cara aqui que efetivamente deve ser triangular é esse moço. Quando você fizer essa transformação aqui, você não vai conseguir resolver não resolve com o método triangular. Então, isso daqui você não tem garantia de usar a metodologia triangular. Todo mundo concorda com isso? Sim. Então, parcela. Usa duas etapas. E nessa etapa aqui, pensa não só na metodologia usando L,
Mas quando você utilizar o sistema linear usando esse moço aqui, use eliminação. Porque aí você está generalizando. Pode ser? Eu acho que eu entendi. Agora, Sacou? então, provavelmente não funciona fazer a mesma permutação que ele fez por conta desse P aí no termo fonte. Não vai dar certo, né? Se esse cara daqui poderia fazer isso também. Você poderia chegar e multiplicar. Essa é outra possibilidade. Olha só, isso é muito bom. Discutir esse tipo de coisa é muito bom. Por quê? A gente está resolvendo problemas. A outra possibilidade é você pegar, eu tenho isso aqui, né? Tem que resolver problema, galera. Então a gente vai pegar, botar aqui a inversa desse cara. O lado ruim disso, né, é que você vai ficar, e aí o termo fonte aqui, né, muda. Ele fica sendo esse aqui. E aí você trabalha dessa maneira. O lado ruim disso é calcular uma inversa. A calcular a inversa é uma coisa chata, mas é uma possibilidade. E note que a gente está testando, a gente está brincando com possibilidades de resolver problema. Tá? Então, é possível. E aí sim, aí você pode pegar e usar uma metodologia de tridiagonal. Tridiagonal não, é triangular. Seria uma possibilidade. Eu ainda não estou muito certo dessa daqui por um motivo. Se bem que essa é a matriz permutação, quando eu multiplicar esse cara, que ele vai reorganizar as linhas. Eu ainda não estou muito certo dessa possibilidade aqui não, tá? Aí teria que olhar com mais calma o que está calculando lá. Mas é uma ideia. Entendi. Eu até encontrei um scriptzinho do método de Doolittle. E aí funcionou de boa. Agora, aproveitando que o senhor falou de inversa, eu reparei que o senhor não falou daquele método de... Agora eu esqueci o nome. O Jacob? Não, o que faz justamente a inversão de matrizes. Sim, sim. É o método... É porque o método de inversão de matrizes, ele é bastante custoso. Ele é custoso. O que efetivamente é bastante usado é o que, na verdade, Python escolheu. Quando você faz um solve de sistema linear no Python, de uma matriz geral, qualquer uma, ele vai usar isso aqui. Ele vai fazer decomposição ali, usando uma matriz de permutação, e, na verdade, é uma permutação e uma avaliação de pré-condicionador, para tentar agilizar a vida, tá? Tentar ser o mais rápido possível. Se bem que, nesse caso, o permutador já é o pré-condicionador. Então, na prática mesmo, matrizes cheias, eu não ia pensar muito, não. Geral, né? No caso geral. Eu ia usar LU. Os outros métodos, eles são legais para você ter uma sacada, ver como funciona e tal, mas a pancada forte vem aqui no LU. Mas existem matrizes que você não consegue resolver invertendo e consegue resolver com outros métodos? Ou é só uma questão de ganho computacional? É um caso de ganho computacional nessa situação. Mas existem matrizes em que tem determinados métodos que funcionam melhor. Se a matriz ela tiver uma característica simétrica,
você consegue manipular ela de uma maneira diferente. E aí você tem ganho computacional. Vou te dar um exemplo. Caramba, se eu sei que ela é simétrica, tudo aquilo que eu fizer no elemento IJ, eu já poderia, dentro de um laço computacional de repetição, já manipular o JI. Porque eu sei qual é o valor daquele cara. Então eu ganho tempo com isso. Então, tem estruturas de implementação que elas modificam. A lógica modifica de acordo com a estrutura da tua matriz. E aí ele fica mais eficiente. Às vezes usando até o mesmo método. Entendi. De repente para matrizes esparsas também, né? Deve ser Matrizes muito mais... esparsas é outro jogo que eu considero pesado, tá? E não coloquei de uma maneira tão forte dentro da disciplina. Tá? Os métodos iterativos que a gente viu, nossa, a gente meio que está raspando, tá? Só na bordinha do que são matrizes esparsas. O bagulho ali é perigoso. Beleza, eu tô com outras perguntas aqui, mas se outra Tá bom. pessoa quiser perguntar agora, porque já perguntei, fica à vontade. Professor, é sobre o uso desse fator de relaxação. Uhum. Quando eu implementei os métodos iterativos, eu senti que eles são muito sensíveis aos chutes iniciais. Uhum. E quando eu uso, né, na questão 4, né, uso diferentes valores de relaxação, né, fatores de relaxação, eu e mais algumas pessoas também percebemos que ele só os métodos ele basicamente só convergem entre valores entre 0 e 1 para o método de Jacobi e para o método de Gauss-Seidel ele convergiu entre 0 e 2, só que não contendo 2. Sendo que eu utilizei o chute inicial já a própria resposta, né, para poder ficar mais próximo. E aí ele não convergiu, ficou muito sensível. É realmente essa discussão que você quer na questão 4, ou porque eu pensei também que poderia ser algum erro de implementação, né? Porque Nada disso. Eu já sei que em -1 não vai funcionar de jeito nenhum. E eu já sei que 5 também. Isso daqui foi, e eu confesso, tá? É maldade do professor. Isso daqui foi ódio no meu coração, tá? Despejado em vocês, para que vocês vissem. Gente, não tem fundamento. Querer utilizar... Não, porque eu já vi isso muitas vezes. O cara vai... Não, preciso acelerar essa convergência aqui ao máximo. Ele vai e coloca o maior fator de relaxação que ele puder. Tá? Vai dar problema. Vai dar problema. Em especial, o fator limitante mesmo é quando você chega a 2 nesse cara daqui. Passou de 2 só se você tiver uma sorte muito grande, e mesmo assim, o que pode vir a acontecer? Imagina que você está lá no gráfico, e aí no gráfico, essa daqui que é a tua solução, isso daqui é onde você quer chegar. Tá? E aí você vai iterando. Tá? Se você não tivesse com um fator de relaxação 1, né? Esse cara daqui ia chegar aqui, ia ter um padrão de convergência, aí ia bater aqui, né? Aí o próximo ia conseguir chegar. O que significa fator de relaxação? Eu estou tentando acelerar um pouquinho. Tá? Então, se eu fosse pegar agora e botar um fator de relaxação, ele está tentando acelerar. Então ele vai tentar chegar mais perto. Se você colocar um fator de relaxação muito grande, o que pode vir a acontecer? Olha só, esse cara, ele pode passar. Acelerou demais. E aí, na hora que ele tentar relaxar agora, o que vai acabar acontecendo? Como efetivamente, eu tenho que pensar que ele está aqui agora a solução, né? Deixa eu ampliar, né? Para todo mundo ver.
se ele está aqui agora e ele sempre tem a tendência a ir para a solução, isso daqui vai dar uma relaxação, mas ele vai tentar ir para baixo agora. Então, na próxima iteração, ele vai tentar vir para cá. E se o fator de relaxação for alto demais, ele for grande demais, ele vai ficar agora tentando subir. E as correções, elas vão ser maiores do que a possibilidade dele conseguir. Imagina assim, é como se a solução tivesse nervosa demais. Ela não consegue chegar aqui perto, porque você está relaxando demais. Então, tentar usar 5 aqui é uma pancada forte demais. Pouquíssimos são os sistemas lineares onde isso é possível. Na verdade, eu acho que não tem. Eu já consegui usar fatores de relaxação 2,5. Mas são sistemas assim, tipo, cara, tô fácil demais. Pô, pode vir que vai convergir esse treco. Porque é um sistema linear feito para convergência. Então, pode ter certeza. Esse exercício aqui foi feito para extrair lágrima de um aluno. Tá certo. Obrigado, então, professor. Beleza? Vou dar uma dica. Tá? Uma vez que a gente está trabalhando com métodos numéricos aplicados, o nosso problema aqui é resolver. A gente precisa resolver o problema. Não estou pedindo para vocês fazerem isso. Só estou falando que pode ser algo interessante para a vida. Vocês já pararam para pensar que talvez seja interessante mudar o valor desse cara de acordo com a taxa de atualização entre iterações? Ou seja, quando eu estou longe da solução, então estou com uma iteração que está aqui embaixo, eu quero tentar acelerar o mais rápido possível. E aí talvez seja interessante, sim, usar o maior fator de relaxação possível. 5 talvez seja legal. Tá? Mas quando eu chego perto da solução, ou seja, a taxa de convergência ela começa a decair, xit mais 1 menos xit começa a ficar menor. É porque eu estou chegando perto da solução. Tá? Será que não tem como a gente montar uma estrutura adaptativa? Vamos começar a diminuir o fator de relaxação? Essa é uma possibilidade. Todo mundo pegou a ideia? Sim, você vai freando, né, o método. Exatamente. Você freia o método conforme ele vai chegando perto da solução. Isso é uma possibilidade. Beleza. Eu tinha uma pergunta mais direcionada também à questão do método de Gauss-Seidel, que o Gerson falou. Eu não sei se eu entendi errado, mas a gente precisa de uma estimativa melhor para calcular as próximas, né? As próximas linhas. Essa estimativa melhor da primeira linha teria que ser feita, então, com o próprio método de Jacobi, né? Por quê? Porque a gente não tem o valor de uma iteração futura para poder calcular. Só na primeira linha. Sim, exatamente. Então, na primeira linha, eu faço como se fosse o Jacobi e nas só a primeira. Na Beleza. segunda linha já não. E isso se repete em todas as iterações, né? A primeira linha sempre vai ser Jacobi. Tá. Não, era isso mesmo que eu queria saber. Perfeito. Beleza? Agora, outra coisa mais da lista mesmo. Nessa 4 aí, está escrito que considerando os sistemas lineares apresentados no primeiro item. O primeiro item, o exercício 1, ele só tem um sistema. Então, é isso mesmo? Pode testar nesse sistema também. Agora, se você quiser se divertir e passar o tempo entre o, sei lá, 11h30 da noite do dia 31 até meia-noite e meia, você faz as outras. Entendi, tá bom. Beleza. Professor, ainda nesse ponto aí
dos outros sistemas aí da segunda questão, o senhor pede para a gente poder aplicar os métodos que a gente implementou na primeira e avaliar aqui os erros de arredondamento e convergência, caso tenha acontecido e tal. Só que acho que foi quase que unânime que os nossos métodos só funcionaram para a letra C, que é uma matriz tridiagonal bonitinha ali, e para as letras A, B e D, praticamente todas elas, os métodos iterativos divergiram e os diretos, um ou outro só que funcionou. E eu te pergunto por quê? Isso. Esse é o ponto. Essa era a nossa dúvida. Assim, que olhando as matrizes assim, de cara, a gente já vê que elas não são diagonais. Exatamente. Aí, Pablo. O que eu só queria é que a gente trabalhasse com as matrizes, transformar elas em diagonais dominantes e aí aplicar os métodos. Cara, quantas disciplinas tu já fez comigo? Sei lá, um monte. Mais 3. Olha, você sabe que comigo funciona assim. Lágrimas tem que cair. Tá? E, pô, eu não vou dar de bandeja para vocês não, gente. Não vou. Vocês têm que chorar aqui, pô. Tem que chorar também. Tá? De fato, é isso mesmo. Ah, tu tem que olhar a matriz e, caraca, não funciona. E qual é o objetivo da disciplina? Resolver problema. E vocês têm que pensar, caraca, eu não estou conseguindo. Se o método não funciona, metodologia científica tá, mas eu preciso analisar o porquê. E você já falou, e eu fiz de propósito, pô, diagonal, será que ela está dominante? O que eu consigo fazer? E aí vocês têm algumas opções. Modifica, aqui a matriz é pequena, tá? Pega e faz o pivotamento você mesmo, tá? Muda aí a ordem, tranquilo e tal. Ou analisa. Analisa e me explica o que você viu, o que você aprendeu. Sacou? Sim. Beleza? Show. O que mais que vocês estão precisando? Então, eu estava tentando implementar no primeiro como função já colocar esses pivotamentos para tornar a matriz com diagonal dominante. Mas já é um trabalhinho chato pra caramba. Pivotamento é um saco. E aí, a gente pode fazer manual, tipo, só para testar esse daí, porque tá tomando um tempo do cacete. Desse daqui pode. Tá. Porque para fazer esse pivotamento, eu implementei uns pedacinhos, mas aí toda vez eu acabo errando alguma besteirinha. Porque não. Esse aqui é pequenininho. Isso daqui é só pra gente brincar mesmo. E mais, gente, se vocês estiverem usando na prática mesmo, pô, caraca, preciso resolver um problema, tu não vai usar a função que tu implementou. Usa a do SciPy, porque o cara implementou de uma maneira lá, usando C por trás, é muito mais eficiente. Então aqui a gente está entendendo como funciona o bagulho. Agora, quero tocar a mesma parada sinistramente, SciPy, sem pensar muito. Beleza? Eu fiz uma vez essa implementação em Pascal, na faculdade. Vixe, Maria. Eu senti um arrepio aqui na espinha, tá? Foi triste. Pessoal, me dá 2 minutinhos, tá? Eu vou trancar aqui o meu microfone, mas eu tô por aqui, tá? Só 2 minutinhos eu já volto. E vão se organizando aí em relação ao que a gente discute mais. Pode ser assim? Tá bom. Tá bom? Beleza. Rapidinho. Daqui a pouco eu volto. Eu fico com uma dúvida aqui, uma coisa mais boba, porque essa questão 2 aí, ele disse que a fronteira é uniforme em 20 graus. Mas eu não entendi se essa fronteira inclui esses quadradinhos ou tá fora deles. Mas aí é uma questão de aumentar ou diminuir o sistema, né?
Não, eu acho que a fronteira são exatamente esses quadradinhos. Os quadrados de fora. Seria na linha, na primeira linha, todas as colunas, na última linha também, e na primeira e última coluna, todas as linhas. Pois é, eu entendi isso também, mas eu queria confirmar, porque também é só o caso de mudar um Nzinho lá que ele vai recalcular. Mas aí teria que ver onde que mapeia direitinho esses pontos quentes, né? Vai ter que mudar um pouco também. Pronto. O que mais, então? Professor, mais uma coisa mais boba mesmo. Nessa questão da placa metálica, quando o senhor fala na fronteira, a fronteira está fora dos quadrados ou inclui esses quadradinhos da linha, primeira linha, última linha? Você pode escolher, na verdade, o que você prefere, tá? Tá. Porque tudo vai depender do quê? Quer dizer, se você escolher, o valor aqui vai ficar diferente, né? O ponto aqui vai acabar ficando diferente. Eu deixei meio genérico e coloquei essa observação no código. O que eu faria? Inclui. Tá? Inclui a fronteira considerando esse cara daqui. No fundo... Só vai diminuir o número de equações. Né? Só vai mexer no número de equações. E uma coisa que eu sugiro, né? Eu acho que eu coloquei isso, né? O usuário escolha qual é o ponto que ele quer avaliar. Então, pode ser qualquer lugar. Uma outra coisa, se vocês quiserem, então, lembrando, né, de meia-noite, de 11h30 até meia-noite e meia do Réveillon, se vocês quiserem, façam o seguinte, a recomendação que eu faço, aí vocês começam a trabalhar até com uma ideia de solução de ADP. Ao invés de você trabalhar com... mas aí vai mudar. Não, esquece, a equação muda. Aí eu teria que mostrar a derivada numérica para vocês. Mas enfim, o que eu iria falar, tá? Mas não faz, só para vocês verem. Ao invés de usar o número de quadradinhos, né, usa um L. Né? E aí, dependendo do número de divisões que você quiser, você vai ter o delta X.
ou Δy. E aí, quando fizesse a derivada numérica que levaria a essa equação aqui, mas isso é um tópico para o futuro, você teria dividido aí por Δx ao quadrado, e aí, enfim, daria para generalizar mais ainda. Mas a minha ideia é pegar esse problema e levar para o futuro. Tá? Se bem que eu estou achando que já não vai dar mais para essa disciplina, não, porque o tempo está passando e eu abusei de vocês nas listas. Beleza, então. O que mais, então? Professor, aqui, na última questão da coluna de absorção, eu ainda não cheguei nela, mas no grupo lá, alguém tinha comentado que já estava tentando fazer e não estava encontrando, e chegava num sistema não linear para poder resolver, se eu não me engano. Se o pessoal puder me ajudar aí, se era isso mesmo, que a pessoa pediu poder te perguntar isso, acho que ela não ia poder participar da reunião. Fui eu mesmo que perguntei. Ele falou, enquanto você ainda não tinha entrado, ele comentou sobre isso. Deixa eu fazer a pergunta. Isso aqui funciona? Funcionou. Quer dizer, funcionou, né? Resolve. Só que esse não é o mundo real. Com certeza. Tá? E aí eu pergunto, isso daí agora é para vocês pararem e pensarem, tá? E eu vou tentar pensar junto de vocês. A gente está trabalhando muito aplicado com o computador e eu quero resolver problemas. Sem dúvida nenhuma, isso daqui vai dar um sistema não linear. Eu não tenho dúvidas disso. O bagulho aqui pegou um outro nível. Só que a gente só vai aprender sistemas não lineares nas próximas aulas. Inclusive, daria até para resolver esse problema. E aí eu pergunto, tá, mas tendo um computador na minha frente, e é ele que vai fazer a conta, como você consegue reestruturar, repensar um algoritmo de solução de problema não linear, usando apenas uma metodologia de solução de sistemas lineares? Como você consegue pensar nisso? Alguém tem alguma sugestão? Acho que vocês podem dizer, não, professor, eu estou mais perdido do que sei lá o quê. Eu daria uma estimativa para o prato imediatamente abaixo e iria resolver o resto, né, uma por uma. E aí, sei, avaliar o resultado. Vamos fazer assim, olha. Eu vou escrever por alto. O que acaba acontecendo quando você escreve as equações, né? Eu escrevo uma equação daquele tipo, eu nem lembro. Deixa eu ver aqui se eu escrevi. O balanço está escrito. Sim. Tá. LXI, G, blá, blá, blá. O que efetivamente ia acontecer, eu vou escrever aqui então. O LX menos 1. O Y eu ia querer trocar usando um equilíbrio termodinâmico. Então, ia ficar G. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que o Y é igual a 1K, que é como o pessoal lá na Terra faz, né? Que depende de X, depende de Y, depende da temperatura, depende da pressão, depende do universo todo da termodinâmica aqui, multiplicado por XY. Ou seja, o mundo todo está aqui. E eu vou pegar e vou substituir aqui. Tá? Que depende do mundo, multiplicado agora por um XY mais 1. Tá? Igual, blá, blá, blá. Tá? A mesma coisa vai acabar acontecendo aqui. Eu pergunto se até aqui todo mundo acompanhou. Todo mundo? Sim, sim. Beleza? E agora eu vou montar, então, a gente viu o seguinte. Poxa,
Se o K, né, que está aqui, esse moço que está aqui, né, ele for constante, que é o caso da letra A, isso daqui vai formar um sistema linear. E como eu consigo montar uma estratégia em que efetivamente eu consiga manter um sistema linear? E aí a gente vai precisar montar algo que é chamado de correção atrasada. É como se eu fizesse o seguinte: eu estou montando uma estrutura, agora o sistema linear é apenas um acessório. Tá? Então vamos lá. Eu vou ter aqui, no código, um momento em que eu vou fazer o sistema linear. E o sistema linear, ele vai ter agora os coeficientes aí, xi, perdão, desculpa, esqueci de botar o somatório. I igual a 1, Tn, igual a BI. Isso daqui para cada linha. E o que efetivamente vai acontecer? Quando eu resolvo o sistema linear, eu tenho a solução do meu problema. Isso considerando que aí é uma constante. Agora vamos mudar a estratégia. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou estimar um valor de x. Ou seja, a gente vai criar uma estratégia iterativa. Vou jogar esse cara para cá, porque ele vai entrar no meu caminho. E aí eu faço então essa estimativa, esse cara daqui vai ser o xi na iteração 0. E aí eu vou montar agora todos os coeficientes. Aí, o AI, vai ter gente aqui que uma parcela dele vai ser L, outra vai ser G vezes o K. Lembrando que o K vai depender do mundo, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o mundo baseado na estimativa inicial. E vai ter o BI também. Note que agora eu ainda posso ter o seguinte, o BI ele também pode ser função do mundo todo, que inclui o xi, mas eu vou usar o mundo todo. Iteração 0, pô. É minha estimativa. E no momento que eu prendo, né, que eu seguro esse cara, né, eu vou ter um sistema linear. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou chegar e vou fazer a solução do sistema. Fiz a solução do sistema linear. A solução do sistema linear vai me dar uma resposta. Um xi. Só que agora, como eu tenho uma estimativa que me dá um valor aproximado dos coeficientes da matriz, eu sei que os coeficientes não estão certos. Então, o que eu vou precisar montar? Eu tenho uma estimativa melhor agora. E aqui a gente está criando uma estratégia iterativa de solução. Agora eu vou pegar esse valor, vou atualizar aqui no meu mundo agora e vou criar uma nova, né, um novo sistema linear, vou montar toda a estrutura de novo, vou ter uma nova solução, essa nova solução aqui deve ser melhor. Então eu vou repetir o procedimento e vou fazer de novo. E vou fazendo de novo. E vou fazendo de novo. Como é que eu consigo avaliar se esse treco aqui vai funcionar ou não? Eu vou pegar e vou criar um critério de convergência. Eu faria assim, né? O máximo de xi it mais 1 xit. E aí verifica se esse cara daqui é menor que uma tolerância que você especificar. E na verdade eu já expliquei para vocês então o item B e a ideia de como aplicar isso no outro item, acho que é o C. Oh, perfeito, professor, muito bom.
Tá? Isso daqui é uma ideia geral válida. Vai funcionar? Talvez sim, talvez não. Por quê? É porque eu não mostrei para vocês e ainda está cru o assunto para vocês. Não sei se vocês lembram. Esse é o próximo tópico da aula, tá? De equações não lineares, que é a metodologia de ponto fixo, em que você tenta mudar o teu equacionamento para ter uma estimativa melhor para x e você vai iterando em cima daquilo. E o que eu vou provar na próxima aula para vocês é que a metodologia de ponto fixo, para equações não lineares, eu estou falando de uma única equação, ela não tem garantia de convergência. Ela depende muito, muito, muito mesmo da tua estimativa inicial, senão ela diverge de uma maneira fantástica. E efetivamente o que eu mostrei para vocês é a metodologia de ponto fixo para sistemas lineares. É uma maneira de estimar a tua incógnita iterativamente. Se tem que resolver um sistema linear, caraca, imagina, ao invés de ser uma equação não linear, você está resolvendo um sistema linear, é isso. No fundo é isso. Mas pode ser que não ele divirja de uma maneira fantástica. Então, minha aposta, se escolher um sistema mal comportado, a chance é que esse treco não funcione. E tudo bem se não funcionar, gente. Tudo bem. Eu estou colocando vocês no fogo para que vocês identifiquem que vocês estão no fogo, que a metodologia não é boa. Que ela seria melhor aplicada se você estivesse usando uma solução de equações não lineares. Por quê? Porque a solução de equações não lineares, mede Newton, por exemplo, caramba, ele direciona a raiz, a solução, para o local correto. Aqui isso não está acontecendo. Beleza? Pessoal, diga. No caso, eu não sei se vão ser as próximas aulas, de repente, e eu posso estar sendo bem maluca aqui também, mas eu poderia aplicar algum método, tipo no GRG, para otimização, e aí aqui? minimizar. Aqui? Não, aqui tem que cair lágrima. Aqui tem que cair lágrima, Luísa. Aqui ainda tem que cair lágrima. Vamos lá. A minha ideia original era pegar esse problema e levar para a próxima lista. Porque aí vocês iam efetivamente usar uma metodologia de equação não linear, de sistemas não lineares. Mas eu achei melhor não prolongar o sofrimento, porque eu não consegui avaliar o comportamento não linear, porque eu precisava preparar a aula, né? Então, é uma escolha. Ou preparo a aula ou avalio o comportamento não linear, muita coisa. E eu fiquei, de repente vai causar frustração, de vocês ficarem tentando fazer esse treco convergir e não conseguir. Mas entre 11h30 e meia-noite e meia do Réveillon, se você quiser pegar, e aí eu não usa otimização não, usa algum método de não linear, sistemas não lineares do Python. Tenta usar o método de Broyden, por exemplo, que não usa o jacobiano diretamente, porque aí você não precisa calcular as derivadas numéricas. Tá? O método de Broyden é um quase Newton, e eu vou mostrar para vocês como funciona na aula. Otimização ia funcionar? Ia funcionar também. Só que otimização, normalmente, ela tem algumas características. Por exemplo, eu não lembro se esse método que você falou, ele é aplicado para matrizes que são... Não sei se eu vou lembrar o nome. Mas é uma matriz que tem uma característica bem específica. Entendeu? Os métodos de otimização, eles têm isso, tá? Os métodos mais avançados.
olha, para essa matriz aqui, do jeito que eu estou mostrando, o método vai funcionar legal. Tá? E aí, essa daqui é uma matriz simples. É uma matriz triangular. Triangular não, é tridiagonal. Ela é simples demais. Então, não sei. Eu não sei se iria se encaixar na categoria da matriz desse método que você colocou agora. Eu não sei. Talvez funcionar deve funcionar, mas talvez não fosse mais eficiente. Sacou a ideia? Entendi, professor. Foi? Faz sentido. Uhum. Beleza. E sem dúvida nenhuma, né? Para esse problema aqui, usa a função lá de Python, que é para matrizes triangular. Triangular não, tridiagonal. Tá? Porque ela é muito eficiente. É a melhor coisa do mundo. Show? Beleza. Eu acho que a solução da A serve como um bom chute inicial para C, Sem né? dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É o melhor chute que tem. Tá, era outra coisa que eu estava esperando aí, para ver se caia mais uma lágrima, mas você já falou. Sem dúvida nenhuma. Ano novo, professor, tem que poupar as lágrimas aí. Esse ano já foi muito... Rapaz. Por isso que eu falei, tem que ir até 11h30 da noite. Tá? Entendi. No ano que vem vai ser tudo melhor. Então tem que ser esse ano ainda. Amém. Mais o quê? Problemas? Mais alguma coisa? Da minha parte, eu acho que até agora foi tudo. Eu não avancei tanto assim na lista, então para mim ainda não tem. Acho que eu vou usar depois o fórum mais, mas para mim já deu uma clareada boa para algumas coisas. Para mim também. Eu vou começar o segundo bloco agora, então, assim, deu uma clareada, mas com certeza vão vir novas dúvidas aí. Beleza. E eu vi um negócio legal agora. Você falou, eu não tinha me ligado, pô. Substituir a relação termodinâmica direto no balanço fica muito mais simples também, o sistema fica menor. Eu estava resolvendo tudo, né? Tipo, 2 equações para cada prato. Podia fazer uma equação só, né? É aquele negócio. É muito mais fácil você ter o seu tempo de papel. Eu não sei se eu cheguei a falar isso, mas esse foi o erro que eu cometi. Programar entra no sangue de uma maneira muito legal, tá? E, caraca, eu quero programar. E esse é um dos maiores erros que a gente comete no início, porque às vezes a gente não... Programar, cara, é legal, pronto, resolvi o problema, mas programar mal montar o problema de uma maneira mais complicada, uma maneira não tão geral, é um dos problemas do engenheiro. Por isso que muita gente fala que o engenheiro não programa bem, porque a gente pensa muito focado nos problemas em si que tem que ser resolvidos. Mas e se eu parasse um pouquinho no papel e tentasse maturar melhor o equacionamento, a fenomenologia, e como eu consigo transpor isso para o computador? Isso é uma das coisas que faltam, e eu lembro que eu não tive. Eu era muito afobado em ir direto para o computador. E hoje, na verdade, eu olho para uma coluna de absorção, que já tem tempo também, né, que programa, mas cara, já vem na minha cabeça a melhor forma. E mesmo assim, às vezes ainda é também bom eu parar e escrever no papel para programar da melhor forma possível. Mas é muito mais rápido. Então, é mais uma coisa que eu acho que vale a pena. Beleza? Beleza, por mim tudo bem. Obrigado aí pelo tempo. Beleza. Se vocês precisarem de novo, eu acho que vão precisar, tá?
na lista de equações não lineares, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu não sei se eu já contei isso. Muitas vezes eu conto essas histórias. Mas essas questões, normalmente eu aplico um pouquinho mais simples, para graduação. E o meu gabinete, ele era muito perto da sala de computação, lá na escola de Química. E teve uma vez que eu estava lá no meu gabinete, né, eu tinha passado a lista de programação para ele, isso daí era de computação científica. E eu estava no meu gabinete trabalhando e tal, blá, 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 e de repente eu ouço um barulhão lá no corredor, uma gritaria, e eu, caramba, o que houve, né? Pensei, arrastão, né? Alguém entrou aqui na escola de Química para roubar todo mundo. No momento que eu ia para debaixo da mesa, eu falei, pô, não, peraí. Ah, não, vamos lá ver, pô. Não sei, deu uma aí que eu meti assim, abri a porta, fui olhar, e eram os alunos de computação. Tá? Chorando, ai, caramba, porque eles tinham conseguido resolver o problema. Tá? Então eles tinham passado a tarde na sala de computação e eles conseguiram resolver um dos problemas que está na próxima lista. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar dos guerreiros antigos. Tá? Os guerreiros antigos, não sei se ainda tem, tá? Eles sentiam o que a gente chama de júbilo da batalha. Que na hora que tu tá lá no meio da pancadaria, caraca, tu esquece de tudo e, pô, tu tá na batalha. Pois bem, esses alunos, eles estavam no júbilo da programação, em que eles iam lá, faziam tudo, tal, não sei o que, e no final, caraca, conseguiu. Quando eles conseguiram, caraca, era gritaria, eu sei que eles vieram me agradecer, professor, foi muito bom, porque a gente venceu, e eu quero que vocês façam o mesmo. Tá? Se vocês sentirem o júbilo, então, da programação, depois tira um selfie, marca a Escola de Química, tá, no Instagram, porque merece ser compartilhado. Valeu? Valeu. Valeu, professor. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, gente. Vou parar aqui a gravação. Se a gente não se falar, um bom ano novo aí para vocês. Aproveitem. Ano que vem vai ser melhor. Todo mundo tem. Show. Feliz ano novo.